Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos ver aqui o bate-pronto da Jovem Pan, rapaz, debatendo aqui sobre o Flamengo. Perderam a linha com o Gabigol, hein, meu parceiro? Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like, créditos de vídeo Jovem Pan, link aí embaixo na descrição, comentário fixado. Se inscreva, acione o sino, deixa o like, deixa um comentário, isso tudo vai fazer eu continuar trazendo aqui os melhores cortes, os melhores programas esportivos do Brasil, principalmente do Flamengo, principalmente não, só do Mengão, meu parceiro. O resto é resto, Mengão é Mengão. Se inscreva, acione o sino, deixa o like. Vambora, porque tá top demais esse corte aqui. Sim, aí o Flamengo não esse tema é bom. O que foi, mano? Esse tema é bom. O Vamp gostou do tema. Você é fera, irmão. Quê? Gostei do Gabigol. Vai abrir lá. Vamos falar então do Gabigol, que o Vamp já tá celebrando aqui. O Flamengo foi comemorar a Libertadores, trio elétrico, no centro do Rio de Janeiro, uma multidão para saudar o Flamengo, que não pôde comemorar logo depois da final por causa da eleição. E o Flamengo comemorou ontem, né? Esse baita feito, o título da Libertadores. E o que chamou muita atenção foi essa imagem aí que o Vamp adorou. A torcida do Flamengo, ela faz elogios pro Tite, né? Ela faz... Então eu não vou chamar, porque a gente tá tendo um problema na nossa técnica, mas a gente vai falar o que aconteceu. O que aconteceu, exato. O que aconteceu foi o seguinte. O Tite vai... Aê, o Gabigol não precisa de você. A torcida do Flamengo gritou e, Vamp, o Gabigol, ele falou, é verdade, eu já jogo numa seleção... Caralho, ele falou assim. Vamos falar como ele falou. É verdade, eu já jogo numa seleção. E ele convocou a torcida, ele fez assim. Eu não vejo nada demais. Eu acho que o cara tá comemorando. Ele falou numa entrevista que ele tava virado. Ou seja, ele tava numa festa, foi direto pra comemoração. O cara tava empolgado. Menos que o Vidal, mas tava. Mas o Vidal tá. E ele foi no embalo da torcida. Agora, tá errado, Vamp. Até porque eu também acho que o Tite tá errado de não ter convocado o Gabigol. Tá bem. Assim, eu falei pra vocês assim, quando saiu a convocação da seleção dos 26, quem você tiraria, né? Eu falei aqui no programa, eu não posso tirar ninguém que é sonho. Família, vi ali várias famílias sentadas. Até o próprio Neymar mesmo, que sabia que tava, que é o 10, sentado com seu filho, com o nome dele, vibrou tudo. Agora eu pergunto, tem um monte de danadinho ali que não fez nada pra ir pra Copa, não, viu? Que eu diga tem um monte. o olhar do... São 26, do Neymar, eu não vou dizer que é uns 10 aqui, mas se todo mundo pegar a carreira mesmo que fez, o Gabigol tá na frente de 10 ou 15 ali pelo que ele faz nos últimos 3 anos, como o Dudu lá atrás estava fazendo. Principalmente carregando, o Martinelli, eu tava vendo aqui, Pelo o amor de Palmeiras Deus, nos últimos 3, 4 anos foram 11 títulos, o Flamengo 11, mais ou menos 12. Todos os caras, tudo. E o que o Gabigol jogou, é o principal jogador do Flamengo lá do Everton Ribeiro, do Pedro. O Pedro chegou outro dia aí, tava aí se jogar, em 3 meses conquistou a vaga pra seleção. Mas é o Pedro. E um monte que tá ali. A família tem que comemorar mesmo, e o cara também. Se você pegar os últimos 3 anos do Gabigol aí, de 2019, até antes mesmo, até chegar agora. Uns 4 anos. Tudo bem, joga numa seleção, que é o Flamengo, vários jogadores de seleção, tudo ali. Mas os caras queriam estar nessa onda aí de Copa do Mundo. Só quantos jogadores estão aí querendo, jogadores que estão indo lesionados. O Sané tá lá, ó. Foi convocado, machucado, né? Só de Mané. Querendo jogar pelo menos a última partida do grupo. Né? Jogadores tudo bem renomerados, bem de vida. E eu tava olhando assim, quando eu falo que o Gabigol poderia estar, poderia, porque se você for julgar quem tá ali por merecimento, e tanto que o chefe da seleção, meritocracia, não sei o quê, chegou agora, sentou na janela, não pode, bota o Gabigol, poderia estar. E dizer assim, ó, teve oportunidade na seleção e não jogou bem, fez gol contra a Venezuela, foi mais convocado, teve jogador ali na seleção, jogou só contra a Bolívia, fez alguns jogozinhos e perecer para a Copa do Mundo. Mas eu sei que o argumento fez gol contra a Venezuela, normalmente, historicamente. Não, porque o cara fez gol contra a Bolívia. Aí o cara diz assim: o cara fez gol contra a Bolívia. Aí bota o peso que fez gol contra a Bolívia. Ele fez gol contra a Venezuela. O Vampeta não quer falar, mas eu falo aqui. É um absurdo você ter o Martinelli convocado e não ter levado o Gabigol. Principalmente pelo discurso do técnico da seleção. O discurso é o seguinte: meritocracia. Eu levo por mérito. Isso é cascata, isso é conversa mole para boi dormir, porque a gente sabe que no futebol tem muita coisa envolvida, muitos interesses envolvidos que a gente não tem como provar,
às vezes, e aparece um cara lá por enormes interesses envolvidos. Então, você não levar o Gabigol, levar o Martinelli, é um menino que tem futuro, poderia ir para a próxima Copa. Você sabe Para a disso, próxima sim. Copa, eu Só uma acharia coisa. até justo. Você sabe disso, se o Gabigol vai, e quando a seleção desembarcar no Catar, em Doha, você sabe quem é o jogador que ia ser ele mais e o Neymar, assediado? Ele e o Neymar. ele e o Neymar. Ia Isso estar é pau a verdade. pau ali pra ver. Mas só uma que coisa. Com certeza. É, Só uma pô. coisa, o Martinelli, nessa temporada, fez 12 jogos pela equipe que é líder da Premier League. Tem 5 gols, 2 assistências e 4 chances criadas. Eu não levaria o Martinelli, só para deixar claro, eu levaria o Firmino, não o Martinelli, uma Tem questão 2 jogos tática. pela seleção, Martinelli. Eu Duas sei. convocações. E até foram boas. O Gabigol teve vários jogos da seleção, não foi bom. Não estou nem analisando os problemas que ele já teve com o Tite, que já foram até superados. Já não é aquela coisa. Mas assim, está se colocando o Martinelli é como se fosse um jogador qualquer. Não é, ele é titular absoluto do líder do campeonato inglês. Joga muito bem, é muito jovem, tá? Agora, o Gabi eu acho um baita jogador. Infelizmente não foi na Europa esse baita jogador, que já está sendo o Martinelli. A história do Martinelli na Europa é muito melhor do que a do Gabi. Claro que a história do Gabi é monstruosa, tá? Se você me pedisse qual jogador você prefere, até pelo pacotão, eu prefiro o Gabigol. Mas assim, se coloca o Martinelli é como se fosse um jogador qualquer. Não é, ele é titular do grande time da Premier League, hoje à frente do Manchester City, à frente do Liverpool, porque não tá legal na Premier League. É muito bom jogador, é uma escolha tática. O Tite quis um ponto esquerda, o Gabi não é ponto esquerda. Eu até discuto, eu acho que poderia ser outro, poderia ser o Firmino, eventualmente até o Gabi, mas o Martinelli não é um jogador qualquer. É muito bom jogador, Mas ele muito não precisa jovem. mais de um atacante centralizado do Então, que de um ponto eu esquerda. preferia também, Ele mas já eu tem preferia... mais opções para ponto E esquerda. aí eu preferiria o Firmino pelo momento que vi de ver. O Firmino é o melhor jogador do Liverpool na temporada. O Firmino também na seleção nunca foi o que foi, como o Gabi também. Mas o Firmino já tem experiência de Copa que o Gabi também não tem. Como o Martinelli, não esse tem negócio também. de você não vai ter mais fixo. O Gabigol é melhor que o Pedro. O Gabigol Eu acho tá à que a frente do fase do Pedro. Pedro é melhor e para aquilo O que Gabigol pretende tá à frente o do Tite, Pedro. o Pedro é mais Se botar os interessante dois de que o novo, Gabi. o Gabigol movimenta mais, faz mais gol que o Pedro. Outra característica. Outra característica. Eu entendo, mas é questão de gosto. Para É assim. um torneio de um mês. A pela posição do própria Romário, a característica. posição do Evair é a mesma posição do Romário, Do que é a mesma Evair, posição. você diz lá? Mas a E característica é diferente. São tudo 9. Um sai mais da área, característica outro não. diferente. Pra mim, tudo 9. O Gabigol é melhor que o Pedro. Eu acho uma disputa bem acirrada Excelente. hoje. E Melhor. acho que para a ideia do Tite, que eu respeito, uma coisa é respeitar, outra coisa é concordar, eu entendo mais o Pedro que o Gabi na seleção. Aí o cara ganhou a posição ali, agora os últimos 2 jogos convocados pra Copa. Quem foi? Pegou quem? Vamos pegar. Foi Grana aí? Grande Tunísia. Tu acha que o Gabigol jogando esse jogo ele não ia fazer gol, não? Então, mas os jogos que ele fez, ele também não fez grande coisa, assim. Mas Podia demais, fazer, ele o cara é muito cobrado, o cara decisivo. carrega. Mas isso Ó, é- nunca vi, vou logo avisando. Nunca vi Gabigol, nunca saí com ele, nunca Isso fui é nessa verdade, festa. ele não é amigo do Gabigol. Sou amigável, eu Ele queria ser defende amigo do Vidal, porque o Vidal ontem tava legal. Pô, se tá eu e Vidal ali, ia ser da hora. Aliás, com o Barba vai ter que puxar ele lá que. Eu queria estar com ele. Quando eu vi Vidal, eu queria sair dos meus, da minha melhor posição. desempenho entre o elétrico e a história do futebol brasileiro foi o Pedro Não, Vidal. então, pô, então, eu queria, aí sim, eu queria estar com o Vidal. Nunca vi Gabigol, os caras. eu acho que o que Everton fez- Ribeiro é meu amigo, mas Vidal seria meu parceiro ideal. O que fez o Gabigol, o que deixou de ver, o que Cai do- fez o Gabigol, o que deixou de fazer o Gabigol Queria na se seleção. jogar, Tem que ter essas imagens aí, pô. pra mostrar. Pouco importa, Vampeta, na minha opinião. Importa o que ele vai fazer naquele mês da Copa do Mundo. E ele é um tipo de jogador, de uma característica de jogador, para tipo de torneio assim. Eu vejo o Gabigol assim. Não, ele é muito É o decisivo. cara decisivo, cara. É um cara decisivo. ele aceita o banco? Então, lógico que aceita. Lógico que Aí aceita. sim, né? Lógico, ele tá no barco, ele vai aceitar, claro. Ele não aceitou no Ele começo é o do tipo Tite. do cara decisivo. Um torneio assim, mas entre o Gabigol e o Martinelli, mas ele não é mais nem a pensar em levar o Gabigol. É claro que é o Gabigol. O Martinelli talvez para outra Copa, mais rodado, mais 4 anos dentro da Europa. É um bom jogador mesmo. Aliás, eu Ótimo conheço ele desde o jogador. Ituano. Pois é. Quando eu falei do Martinelli num Não programa, foi, não. Você tá falando que foi eu que uns amiguinhos aí vieram tirar Olha pra mim, fala que eu Não, não tô lembro que falando você falou você. isso de Martinelli. Quando eu falei do nem Martinelli, lembro falei esse do menino do Ituano moleque é um aí. difícil. Eu tonto, fui assistir, me convidaram, vai lá ver, tem um cara diferente. Eu numa quarta-feira à tarde. Imagina, vendo você o vê jogo- tudo mesmo, Vendo o futebol. jogo do Ituano lá no Novelli Júnior. Você Falei, vê o Votorati do Nossa, Diniz? que jogador diferente, mas que jogador. Eu vim aqui e falei pro Vampeta. Falei, Vampeta, o Ituano tem um jogador diferente. Aí quando foi pra Europa, começaram a conhecer o jogador. Olha, é aquele do Ituano? É aquele do Ituano. Então, ele é um bom jogador mesmo. Tem um futuro brilhante esse rapaz. Tá jogando muita bola. Amém. Tá jogando muita bola. Mas é um torneio de um mês que precisa um cara assim. É o tipo do cara indispensável para esse tipo de torneio. Copa do Mundo, esquece. A Alemanha estava mal até agora. Se ela emplacar esse mês de jogar bem, ele engole. Os alemães vêm aí. Perigo na área. Não tem esse negócio.
Não tem esse negócio de achar que porque não foi bem em tal lugar, não vai mal na Copa. Se ela encaixar, ela arrebenta em Copa do Mundo, se a gente sabe o que é uma Alemanha em Copa do Mundo, entendeu? E o Gabigol, pra mim, é um cara decisivo. E um jogador decisivo para um torneio assim seria indispensável. Foi uma grande injustiça. Pelo que esse rapaz fez no Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo. Dudu também. Esses baba-ovo que falam que só tem que jogar na Europa para ser convocado, não me conformo com isso. Eu não me conformo. O que ele fez no Flamengo, dos maiores clubes do mundo, esse cara foi um injustiçado de não ser chamado para a Copa. Ó, a gente vai perguntar aí também pro Mauro César Pereira, até porque ele é um cara que sempre fala o que importa é clube, e o Gabigol ontem falou isso. Eu já jogo numa seleção e convocou a torcida para seguir gritando. Mas antes de a gente escutar o Mauro, pessoal, chegou a hora de entrar em campo. Tem que se preocupar com o clube, torcedor também. Muitas vezes você sempre deixa isso claro. O que falar da postura do Gabigol ontem? E também tem muita gente querendo criticar, mas é um contexto também, né? O cara tava virado, tá em festa, tá em férias, tava com a torcida dele. Eu acho que tem que falar mesmo. Eu acho que ele tem que entrar no clima. O que você achou da postura do Gabigol e do grito da torcida do Flamengo, Mauro? Bem, assim, primeiro assim, eu acho de fato que futebol é clube. Para mim, a seleção só tem graça na Copa do Mundo, na Eurocopa, e teria até graça na Copa América se ela fosse de 4 anos junto com a Eurocopa. Isso seria legal. Algo parecido, né? Você espera 4 anos, ainda mais se pudesse assim, México, Estados Unidos, né? Para dar uma engrossada. Mas não tinha antes, né? Canadá agora. Às vezes convocado. Isso é legal, uma Copa das Américas com um eliminatório lá para os pequenininhos da América Central, as Bolívias e Venezuelas da vida, que tal você pega lá 12 times e faz uma Copa América bacana, numa sede específica, seria interessante. Mas não é assim, toda hora tem Copa América, então banaliza. Então, para mim, seleção é Copa do Mundo e Eurocopa. O resto é chatíssimo. Liga das Nações, eliminatória, é um saco, um porra, é amistoso. Então, meu Deus do céu, muito chato. Mas dá audiência porque a seleção brasileira joga sozinha. Então, ela não concorre com os clubes. E se tiver jogo de clube, né, estadual, o que for, tem desfalques e tudo mais. Então, acaba ofuscando. Mas sobre o Gabriel, assim, eu não acho absurda a não convocação dele. Eu acho que ele não teve uma grande temporada. Ele fez um gol decisivo. Ele foi generoso na forma de jogar para facilitar o jogo do Pedro, que foi para a Copa, mas acho que ele jogou menos do que ele pode jogar. Perdeu muitos gols, teve uma temporada aquém, embora ele não tenha faltado a ele, tirando aquele momento ali que se questionou por conta daquela carreira artística que ele abraçou, e ele vinha perdendo muitos gols. Aí vem a discussão. Pô, esse cara está concentrado no trabalho ou na carreira artística? Porque ele vinha errando muito para um jogador como ele, que tem qualidade para acertar mais, não para errar tanto. Mas ele voltou mais cedo das férias, ele treinou, ele não se machucou gravemente. Ele foi um cara profissional ao longo do ano. Cometeu erros técnicos em campo, que eu acho que ele deve corrigir. Não para essa temporada, mas para o futuro, obviamente, que essa já acabou. Os goleiros já sabem mais ou menos como ele vai bater na bola. Aquela bola que ele bota de curvinha tirando ali. Eu acho que ele precisa... O André Rocha defende muito essa tese, eu concordo totalmente. Diversificar um pouco mais o seu repertório nos arremates, nas finalizações. Mas ele melhorou muito, saindo ainda mais da área do que saía dos tempos do Bruno Henrique como parceiro, para trabalhar como meia, para servir os companheiros. Até com o Paulo Souza ele fez isso. E mais ainda depois com o Dorival, quando o Bruno se machucou e o Pedro virou titular. Então ele teve uma temporada, acho que a quem? Ele não é a Copa do Mundo, eu acho que não é um absurdo. Acho que absurdo é levar o Martinelli e não levar o Firmino. É você levar o Martinelli e não levar mais um zagueiro. É você levar o Martinelli e menos um cara de meio campo. 9 atacantes. São 3 atacantes. Um é o Neymar, sobram 2 vagas. Tem 8 caras para 2 vagas. Vai ter um jogador que não vai atuar. Agora, sobre a seleção, eu acho que se ele de fato estiver bem resolvido, problema nenhum. Porque o que ele já conseguiu no futebol, sendo hoje um ídolo de um jogador que está na história do Flamengo, é muito mais do que ser reserva numa Copa do Mundo, gente. O Tyson foi reserva na Copa passada, e daí? O Tite levou o Tyson, mas não ganhou. O Brasil perde mais Copas do que ganha. Não é isso? Obviamente. Ele ganhou 5, as outras ele ganhou. Ninguém ganha todas as Copas do Mundo. Então a chance de você perder a Copa é maior do que de ganhar a Copa, né? Então, no momento em que ele já atingiu profissionalmente, no clube que ele defende, esse status, gols decisivos em brasileiros, 2 que ele ganhou, gols decisivos gols em 3 finais de Libertadores e 2 ele decidiu. Esse cara já está no Olimpo ali dos jogadores de futebol. Ele está num patamar altíssimo. Ele não depende da seleção. Ainda mais sendo reserva, de repente nem jogando. Se ganhar, tudo bem, ele bota lá campeão do mundo, mesmo sem jogar ou jogando muito pouco. Mas e se não ganha? O Tyson foi lá e ninguém lembra. O Fred foi machucado para a última Copa, lembra? Ele até foi negociado na mesma época para o Manchester United, fez o contrato dele, está lá até hoje. É um bom jogador, mas foi machucado. As convocações do Tite não são indiscutíveis, inquestionáveis. Muito pelo contrário, como de qualquer treinador. O que eu não concordo muito é esse discurso de
O Tite não convoca por conta do comportamento dele. Viu o que ele falou? Ela querem o quê? Um grupo de escoteiros. Um grupo de escoteiros. Escoteiros mirins, lembra? O Guinho, Zezinho, Luizinho, aquele chapeuzinho, aquela roupinha. Os escoteiros mirins do Tite. Os bobinhos ali que ficam ali. Aí, professor, dá um tempo, meu irmão. Mas é verdade, Dá um tempo. Mauro? Não, se é assim que verdade. pensa... Ele analisa o comportamento. Mas não é o que é o comportamento? Seguraram o Serginho em 82. Deu Foi nisso. exatamente Eu isso penso que exatamente você tá isso. O Serginho, você tem o Serginho, ele é bicho solto. Ele vai, na época, né? Ele fala isso. Ele vai meter o dedo na cara do zagueiro, vai largar a mão e tal. Não tinha VAR naquela época e o Serginho, para ficar domesticado, não servia. Eu acho que é um dos grandes erros do Tele na Copa de 82. Eu não levo o Serginho, botava o Roberto Dinamite para jogar. Estava à disposição dele. Mas, enfim. Então, eu entendo que, assim, a manifestação dele é o direito dele, num contexto muito especial ali, que ele estava no meio da torcida. Ele tem, sim, o direito de ficar com raiva de quem não convocou. O Tite tem o direito de não convocar e ele também tem. Conversar com pessoas inteligentes sempre é bom. Hoje uma pessoa inteligente me disse o seguinte: pergunta para um funcionário que ficou 3 meses de experiência numa empresa, foi contratado, ficou 3 meses de experiência. Aí tem um chefe que vai avaliar. E o cara se empenhou ali e falou, pô, cara, esse emprego, né? No final dos 3 meses, não, você vai ficar não, bonitão, tá dispensado. Esse cara não vai xingar esse chefe que não contratou? Que vai Falar, pô, que chefe legal, nossa, ele não me deixou 3 meses e me deu um pé no traseiro. Esse cara, que cara bacana. Não, vai xingar o cara, vai falar mal do cara. É humano, gente. O futebol tem muita hipocrisia, relações humanas. Trabalhei 3 meses, o cara me deixou lá e ele... Então, a reação dele é parecida com esse cara. Ele foi convocado para jogos antes da Copa, desfalcou o Flamengo pra caramba no ano passado. O seu Tite desfalcou o Flamengo várias vezes, convocando o Gabigol para não jogar 5 minutos. Quando o jogador joga mal na seleção, também é culpa do técnico. Por que o Firmino joga tanto com o Klopp e não joga com o Tite? O Tite não tem culpa nenhuma. Meteu um gol no final de semana, não, viu? por quê? Me expliquem. Então ele não sabe usar o jogador. Porque com o alemão ele joga pra chuchu. E não joga nada com quase nada, ou muito menos com o Tite. Cirúrgico aí, na minha opinião, o Mauro César. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, dê seu like e até o próximo vídeo.